Boa noite, eu sou Elton Lima, este é o programa Nossa Luta, de responsabilidade do Sindicato dos Trabalhadores de Alimentação. Começamos hoje com os informes do sindicato, né? Não poderíamos deixar de relatar também a greve dos municipários. Aliás, o nosso programa hoje ele é voltado para as questões do município e para os descasos aí do poder público com a nossa cidade. Os informes do sindicato, nós estamos entrando agora no mês de março, já realizamos algumas ações e esta semana se efetivam as demais com relação à campanha salarial do arroz. Estaremos já a partir da metade desta semana em frente a algumas empresas do setor de arroz com as nossas bandeiras, faixas, carro de som, reivindicando um índice que seja mais elevado, que um índice que tenha mais corpo, né, digamos, no salário dos Estamos pedindo 14,75 para quem está acima dos pisos, para o aumento em geral. Estamos pedindo um piso de R$1.000 para os trabalhadores de serviços gerais e R$1.250 para os profissionais. A nossa campanha salarial desse ano nós estamos fazendo unificada com os sindicatos da nossa região. Portanto, estarão aqui junto com nós reivindicando e andando na frente das empresas, e entregando a pauta participativa para os trabalhadores e dialogando com os trabalhadores, vários sindicatos da alimentação da nossa região. Assim como os sindicatos aqui da nossa cidade também estarão nos ajudando, estaremos com som e com panfletagem em várias unidades de arroz na nossa cidade e estaremos dividindo a luta com os demais companheiros aí do movimento sindical. Esta semana ela está marcada também pelo início da greve dos servidores públicos municipais. Nós, como dirigentes da Central Única dos Trabalhadores, acompanhamos a movimentação do Sindicato dos Municipários que ficaram com uma proposta do governo municipal de mexer no seu plano de carreira, e os municipais rejeitaram essa proposta em assembleia, né, e dizendo que querem negociar o aumento salarial, mas mexer no plano de carreira, da forma que foi interpretado pelos municipais e pela assessoria jurídica deles, o plano de carreira, além de não abranger também os trabalhadores seletistas, só ficaria com os trabalhadores que fizeram concurso público, ele mexeria nas carreiras e nas gratificações dos trabalhadores dos municipários. Portanto, esta semana, os trabalhadores decidiram na semana passada e esta semana começaram já a greve geral, bastante movimento na cidade com relação à paralisação dos municipários, com relação à movimentação dos trabalhadores da alimentação na sua luta por os melhores salários, e também na questão da organização do 1º de maio. A Central Única já chamou reunião, estão preparando aí atividades para o 1º de maio. A intenção sempre nessas atividades, no momento que nós vivemos na nossa cidade, é fazer o contraponto à política da Prefeitura Municipal. Neste ano que se comemora os 200 anos da nossa cidade, nós queremos lembrar a todos que esses 200 anos foram construídos em cima da força do trabalho dos trabalhadores e principalmente dos negros trabalhadores, dos negros escravos que vieram aos milhares para a nossa cidade, que foram sacrificados e que construíram os belos casarões, que construíram toda a riqueza dessa elite que hoje tenta se manter no poder, foi com a força dos escravos. E que não é lembrado na festa dos 200 anos da prefeitura e que os trabalhadores querem lembrar sim, com dor, com protesto, mas dizer que os 200 anos dessa cidade foi construído com muito suor e lágrimas e muito sangue dos negros que vieram escravizados da África para a nossa região. Dito isto, dando os informes iniciais aí do movimento sindical, vamos passar para o nosso quadro A Voz do Povo. A Voz do Povo dessa semana
Tem a participação de moradores do bairro Dunas. Eles falam do caos que se encontra essa localidade devido à inoperância do poder público. Quais são os principais problemas daqui do bairro Dunas? Olha, a princípio é a saúde, está precária, a escola também está muito precária, o policiamento também está muito precário dentro do Dunas, limpezas de valeta também está muito precário, que se bem que 90% é o povo que é culpado, que se cada um limpasse a sua frente, a sua casa, não existiria muito lixo acumulado aqui e ali. A senhora outro dia falou do problema do posto. Qual é o problema do posto de saúde? O posto de saúde a gente tem que ir de madrugada para conseguir ficha e não consegue também às vezes. Por causa disso só tem só um médico e às vezes nenhum. Às vezes tem dentro do posto para atender o posto. Aí a gente vai no pronto-socorro e eles mandam a gente no posto, mas o posto nunca está funcionando, quase nunca. Sempre só um médico. Só um médico? Só um médico e tem que ir de madrugada, só indo pelas umas 4 horas da manhã para conseguir ficha. Clínico geral? Clínico geral é para tudo. Ele atende criança, atende adulto, ginecologista, é tudo, é só um para tudo. Não tem especialista ali no posto. A senhora? O colégio que é péssimo aqui. Os colégios são péssimos. A gente procura, às vezes quer botar as crianças, procura a vaga, não consegue, é um horror aqui. Colégio do Dunas. Eu quero botar esse aqui e não consegui botar até agora. Que idade ele tem? Ele vai fazer 6. Não conseguiu matricular? Não, porque tem que ir na central de vaga. Na central de vaga a gente tem que ir de madrugada, que é uma fila. Aí a gente às vezes vai para lá de madrugada, fica até de tarde lá para conseguir uma vaga. E as creches também tá difícil. Tem muita gente que quer botar as crianças na creche e não consegue, porque não tem vaga e é poucas creches. Ainda é escolhido as crianças que ficam aqui na creche. E as mulheres que trabalham? As mulheres que trabalham, às vezes deixam até as crianças em casa, assim, uns cuidando dos outros, pequenos cuidando, os grandes cuidando dos pequenos, porque não tem creche. Elas ficam escolhendo e é um montão de besteira para botar na creche. E aí muitas que não trabalham conseguem ter os filhos na creche. As valetas, ainda tem muita valeta a céu aberto aqui que não está canalizado, esgoto? Tem. Eu acho que talvez 70% não está canalizado ainda. E eles chegam aí para fazer limpeza, uma limpezinha só, um garfinho, quanto por cima para tirar o mais grosso, só e quanto. Então é assim, é um deixado. Outra coisa, a linha de ônibus. Isso aí às vezes se 40, 45 minutos numa paragem de ônibus e os ônibus não vêm. Aí às vezes de manhã a pessoa, olha, eu tenho uma consulta, eu tenho que ir para um serviço 7 horas da manhã, o ônibus vem 7h10, 7h15 e de repente o outro vem mais atrasado, daqui a pouco quando vem 2 ônibus um atrás do outro, né? Então é uma coisa que não tem, tem tabela de horário e não é cumprido. E não sei para quem reclamar isso aí. E a lotação dos ônibus é muito grande? Tem horário de pico de colégio, então é uma lata de sardinha. Né? Então não tem banco para uma pessoa idosa sentar, não tem um banco para uma pessoa que vem cansada do serviço, ok para o serviço, está sempre lotado. Então, além de atrasado, lotado. Precisar de mais ônibus aqui, porque tem uma vilinha aqui na Darcy Ribeiro que não tem ônibus, eles têm que vir de lá daquela vilinha para pegar aqui. E fica muita gente que não passa mais ônibus. Nós precisamos de mais ônibus. Se a Santa Maria não botar, que deixa para outra empresa, então botar. Por causa que eles não botam e querem sempre subir o ônibus e a gente anda apertado e as pessoas de lá vêm. Eu tenho meu neto que mora lá, vem aqui para pegar o ônibus, para ir para o colégio, tudo se molhando lá da vilinha da Darcy Ribeiro. É longe, eles têm que botar mais ônibus aqui e não querem. De noite o pessoal tem que fazer esse trajeto. Tem que fazer até aqui, porque não tem ônibus ali na Darcy Ribeiro, não tem luz também aqui nos postos. A iluminação pública da Darcy Ribeiro para cá também é precária. É precária, aí tem que andar. Então além do deslocamento longo ainda tem que ser no escuro. Tem que ser nos escuros e perigoso, né? Para quem estuda de noite, como os que trabalham de dia e estudam de noite, como que vão se localizar até aqui nos escuridão, com um monte de coisa que acontece aqui dentro do Dunas.
Não dá, tem uns que não podem nem estudar. Aqui no verão a conta da água chega, mas a água não. Quer dizer... Faltou água esse verão. Não é esse verão, todos os verão tem essa calamidade pública, assim, de faltar água, não tem água de dia, daqui a pouco tem, daqui a pouco não tem, daqui a pouco é fraquinha, mas a conta é forte. E o mosquito? Hein? O mosquito. O mosquito aqui já tomou conta de nós, que nós temos que pedir licença para eles. Porque não adianta, não tem combate, porque é tudo céu aberto aí, né? Mas não tem condições mesmo de combater o mosquito. Mas é os ônibus mesmo que nós estamos precisando e o posto de saúde mais urgente, né? Porque aqui a gente vai num determinado mercado, quer pegar um táxi para onde é para o Dunas. Não entramos. E as autoridades não veem isso. Fica uma coisa difícil. Faça como os moradores do bairro Dunas, denuncie descaso do poder público. Para entrar em contato com a produção do programa Nossa Luta, é só enviar um e-mail para nossaluta1.tv@gmail.com. Acompanhe agora o comentário do professor de Ciências Políticas da Universidade Católica de Pelotas, Renato Della Vecchia. Ele fala sobre a divisão de poderes nos municípios. Bem, essa que a gente chama de divisão de poderes no município se expressa basicamente na questão da divisão entre o legislativo e executivo. O judiciário ele tem um caráter um pouco diferenciado à medida que ele não é eleito, como outros países. No nosso caso, o judiciário ele é definido por carreira, por concurso. Mas o legislativo e o executivo são dois poderes escolhidos pelo voto. O executivo é o prefeito, que nomeia seu secretariado, e é responsável por administrar o município. O legislativo, os vereadores, eles propõem leis, desde que essas leis não impliquem em aumento de gastos, ou no mínimo tem que dizer de onde vem esse recurso, e ao mesmo tempo eles têm a função de fiscalizar o executivo. Basicamente essas duas funções. Acontece por falta de uma tradição política, por uma cultura que se consolidou na nossa sociedade há muito tempo. Muitas vezes essas funções não são exercidas adequadamente. Principalmente a função de vereador ela passa a ser confundida com a de uma pessoa que pode dar um jeitinho ou fazer favores para uma ou outra pessoa. Por exemplo, é frequente a aprovação nas câmaras de vereadores do país inteiro de requerimentos que são requerimentos que não têm muita utilidade. Por exemplo, a aprovação de uma resolução que solicita que a prefeitura tape um buraco, troque uma lâmpada, coloque um quebra-mola, etc. Bom, isso não é uma lei. Isso não obriga o executivo a fazer nada disso aí. O executivo vai trocar essa lâmpada se ele tiver recursos para trocar a lâmpada, se ele achar importante trocar a lâmpada naquele bairro, se ele tiver condições de fazer isso, se tiver pressão para isso. Não depende de uma resolução do vereador que vai ficar engavetado. Mas muitos vereadores utilizam isso como se fosse o papel do vereador. Ou ajudar, no sentido de tentar conseguir uma transferência de um aluno de um colégio para outro, conseguir vaga para um aluno, conseguir uma transferência de um funcionário público, conseguir uma passagem para alguém, conseguir encaminhar uma documentação, às vezes até mesmo imposto de renda, coisas que são do cidadão, não são tarefas de um vereador ou da assessoria de um vereador. Então, nós passamos com essa prática e com essa cultura a constituir um tipo de representação muito limitado, uma representação que ela passa a atender interesses individuais de pessoas e não interesses coletivos. Não se tem uma visão coletiva da cidade e dos problemas da cidade. Existem leis importantes que são constituídas e que são leis pensadas, discutidas, planejadas, às vezes envolvendo diversos setores da sociedade nessa discussão. Mas existem também, muitas vezes, essas questões menores que elas passam a tomar conta do cenário, da discussão de uma Câmara de Vereadores. O mesmo acontece nos deputados estaduais, na chamada Assembleia Legislativa. Nós tivemos um processo
bastante polêmico alguns anos atrás, que era a constituição por parte de alguns deputados de albergues, onde montavam uma estrutura no seu município, né, compravam 1 ou 2 Kombi, normalmente com recurso público, criavam um albergue, em alguns casos inclusive em áreas públicas em Porto Alegre, levavam pessoas que estavam doentes para fazer tratamento ou alguma operação e ficavam 2, 3 dias nesse albergue desse deputado, né, até voltar novamente para a sua cidade. Inclusive situações que foram denunciadas, onde entidades foram criadas, que a esposa do deputado era presidente da entidade, que fazia esse tipo de transporte e vinculava, portanto, esse paciente ou esse cidadão àquela estrutura, né, que o deputado criava muitas vezes com recurso público. Esse recurso deveria ser um recurso do Estado, ou seja, o Estado teria que montar esse tipo de estrutura e não os deputados, né? Se nós formos jogados para o plano federal, algo similar também acontece. Na medida que os deputados federais têm direito a um valor muito alto, me parece que hoje são 20 milhões por deputado por ano, que eles podem destinar para onde eles quiserem. Eles podem destinar para uma pequena cidade, para um hospital, para uma estrada, para um clube de futebol, para um grupo de teatro. Ele vai utilizar esse dinheiro, que é público, que é um dinheiro que deveria ser destinado aos ministérios, para que os ministérios, né, façam esse papel, mas as comunidades vão ficar dependentes ou devendo favor a esse deputado que trouxe esse recurso, né, enquanto uma emenda parlamentar. Isso é uma distorção do papel de um deputado federal. Um deputado federal tem que pensar em projetos, né, que ajudem a resolver os problemas nacionais e tem que pensar na sua condição de fiscalizador do Poder Executivo. Ora, não de alguém que vai cumprir uma função executiva, que é a liberação de verba para uma outra região, para um outro município. Então, essa distorção da representação política, ela também leva a população a não ter claro qual é o papel dos parlamentares e ter uma relação muito fisiológica, né, no sentido de buscar recursos ou apoio para problemas individuais com esses representantes e não pensá-los como um representante de uma concepção de sociedade, mas fica uma representação que eu poderia chamar muitas vezes um despachante de luxo, né, alguém que busca resolver problemas localizados, mas ao mesmo tempo amarrando, né, certas bases políticas. Acompanhamos o comentário do professor de Ciências Políticas da Universidade Católica de Pelotas, Renato Della Vecchia, que falou sobre a divisão de poderes nos municípios. Os funcionários da Oderich têm se queixado muito do atendimento médico que eles têm aqui na empresa. A empresa tem uma médica do trabalho que atende os trabalhadores necessitados de atendimento médico aqui na empresa. No entanto, infelizmente, a médica do trabalho da Oderich defende mais os interesses da empresa do que os interesses dos funcionários. Conforme o Código de Ética de Medicina do Trabalho, os médicos do trabalho devem olhar o ser humano, devem se preocupar em primeiro lugar com o ser humano e secundariamente com os interesses da empresa, mesmo que eles sejam pagos pela empresa. No entanto, aqui na Oderich não é isso que acontece. A médica está preocupada em fazer os funcionários voltarem ao trabalho, mesmo que não estejam em condições de trabalhar. Situações sérias de trabalhadores que foram mandados para o trabalho sem condições de trabalhar, sem condições de saúde para desempenhar as suas funções, aconteceram aqui na Oderich. Situações bastante graves até, de pessoas que estavam com moléstias, que estavam com doenças e que foram mandados pela médica do trabalho, foram consideradas aptas para trabalhar quando não estavam. Isso é muito sério. Ainda dentro do Código de Ética de Medicina do Trabalho, é determinado também, por exemplo, que o médico do trabalho, ou a médica do trabalho, deve periodicamente visitar o setor de produção, as instalações onde os funcionários trabalham, para ter uma ideia
de como é o trabalho. Jamais foi vista a médica do trabalho aqui no setor de produção, ou de expedição, ou de carregamento da Oderich, né? Então, como pode essa médica ter condições, sem sequer conhecer o processo de trabalho, dizer que o funcionário está em condições de trabalhar, né? Então, o nosso sindicato encaminhou à empresa uma reivindicação de que a empresa tome providências imediatamente para que isso não continue acontecendo, porque a saúde dos trabalhadores da Oderich, nessa situação, está em risco. O quadro cultural dessa semana vai falar sobre o descaso da cultura na nossa cidade e especificamente com o Teatro 7 de Abril. Essa semana os operadores da cultura na nossa cidade realizaram como protesto uma grande fila no Teatro 7 de Abril para marcar os 2 anos de fechamento do teatro e o descaso do poder público com ele. A nossa equipe esteve lá e registrou para nós. Bom, Adriano Moraes, sou professor de teatro da UFPEL e coordenador do núcleo de teatro da UFPEL. Aqui, acho que tem um duplo sentido. O primeiro deles é que ele deixa claro que a cidade não se preocupa com o bem imaterial. A cidade se envolve muito em ações para manter a arquitetura, para manter, enfim, a fachada bem lustrada, o verniz é muito bem pintado, tudo isso. Só que o que está por baixo disso aqui, por baixo de um fechamento, de um teatro, e não, a gente não pode pensar só em um teatro, né? Pelotas tinha em torno de 8 teatros desse porte funcionando há aproximadamente 60 anos. Isso significa que a cidade vem decaindo e passando um lustramóvel há mais tempo. O que eu acho que está na hora da gente fazer, e talvez desse grupo todo começar a refletir, é que os grupos, os coletivos precisam ser fortalecidos. E quando eu digo coletivo, significa pensar nas mais diferentes áreas da cidade e pensar nos materiais humanos ou materiais. A gente não poderia falar em material nunca nesse caso, mas pensar nas pessoas que fazem teatro e o sentido que tem esse teatro. Porque o teatro vai abrir, esse é um fato, é um patrimônio histórico nacional, pode levar 2, 3, ou quando, se a gente for um pouquinho mais pessimista, pode levar 10 anos, mas ele vai abrir. Se ele não abrir, ele vai ser restaurado de algum modo, ser reconstruído. Isso eu não tenho dúvida. Agora, a minha pergunta é, ele reabre e quem hoje em Pelotas, da área de teatro, teria condição de se abrir com o teatro? Quais são os grupos que a população conhece de teatro? Vereador Ivan Duarte, PT de Pelotas. O 7 de Abril é o terceiro teatro em fundação no Brasil, chegou a ser o primeiro em tempo de existência sem fechar, né? E agora perdeu essa condição porque 2 anos depois de fechado passa a contar agora a partir da reabertura e não mais da data de fundação. É símbolo de um período histórico de Pelotas, né? Muita gente contribuiu para que esse teatro fizesse a fama que tem, chegou a ser rota de grandes artistas internacionais. O 7 de Abril era Buenos Aires, Montevidéu, Pelotas e depois Porto Alegre, devido à dimensão que ele já teve. Então ele teve uma grandiosidade que no mínimo deve ser preservada. E o que o governo municipal fez foi destruir um símbolo, né? Agora, qualquer casa dessas mais antigas que fique fechada, quanto mais ela fica fechada, mais ela vai estragando. Porque o que mantém um casarão desses em condições é justamente a atividade permanente, a manutenção permanente. Quando tu fecha uma casa, qualquer casa antiga, por um mês, que tu não deixa entrar o ar da rua, que tu não deixa entrar pessoas, que tu não faz a limpeza, ele vai estragar. Então não é só agora a reforma do teto que vão ter que fazer, é a reforma geral, vai sair muito mais caro, vai levar muito mais tempo, nós vamos passar um fiasco de 200 anos com o maior símbolo da cidade fechado. Como que a prefeitura está respondendo a isso? Eu acho que a prefeitura está completamente inoperante, né? E o descaso com a cultura continua. Prova disso é o problema no Fundo Municipal de Cultura para este ano, que além de atraso na efetivação, aos poucos complementos,
consta irregularidades em sua execução e até mesmo recursos desviados para outros fundos. Para entender esse processo, foi realizada uma audiência pública na manhã da última sexta-feira, dia 23, na Câmara Municipal dos Vereadores. Produtores culturais e artistas estiveram presentes, mas o atual secretário de Cultura, Ulisses Norenberg, não compareceu. A produção do programa Nossa Luta esteve presente nessa audiência. Confira com nós. Tipo assim, a gente marca reuniões. Eu vou citar um nome porque eu não tenho do que responder. A gente marcou várias reuniões com o Daniel Amaro e ou a gente não foi recebido, ou a gente chegava lá e ele não podia nos atender naquele momento. Brown, como que tu vê o auxílio do poder público à cultura, principalmente do hip hop? Assim, ó, a gente está enfrentando um problema hoje grave, que é o lance da gente não conseguir acessar o recurso de uma emenda que foi feita de R$100 mil para o movimento hip hop, sendo que a gente lotou a Câmara de Vereadores aqui com o pessoal do movimento hip hop, e até hoje a gente não sabe onde está a verba, ou melhor, a gente sabe que está na Secretaria de Cultura, que já nos repassaram, mas a gente não consegue sentar com o secretário de Cultura para conseguir acessar essa verba. É o que eu acho que é ridículo, porque eu acho que está tendo uma falha imensa nessa questão da Secretaria de Cultura no destino dos recursos. Não sei o que eles fazem, não sei qual a proposta, sempre tem aquela coisa, muita gente já veio para mim e disse, vocês têm que cuidar, porque é o seguinte, se vocês não fizerem projeto, esse recurso pode ser destinado aí a usar em outras partes, como carnaval e tal. Só que eu acho que se tem o recurso lá, tem a verba, eu acho que ela foi destinada para o movimento hip hop, ela tem que ser usada para o movimento hip hop. Eu acho que o carnaval tem a verba deles. Ele tem que ser usado aquela verba que tem, não mexer em verba de outros setores da cultura. E a partir dessa audiência sobre o Procultura, vocês imaginam que essa verba possa aparecer para esse ano? Como que tu já tivesse a tua fala ali, o que tu acha que vai ser daqui por diante para esse ano? Olha, eu não sei, pode até ser que o governo se sensibilize, coloque o pessoal lá de dentro da Secretaria de Cultura a trabalhar um pouco mais e respeitar mais o pessoal que faz cultura em Pelotas, que eu não falo só do movimento hip hop, mas falo também do teatro, da dança, de outros segmentos aí que a gente sabe que estão lutando há horas, tá entendendo? Não é só o pessoal do hip hop, eu sou um elemento do movimento hip hop, mas eu sempre acho que todos têm que ser contemplados, porque é uma luta da cultura de Pelotas, não é só a nossa. Os caras beneficiam muito os casarões, isso e aquilo, mas a gente não vê vinha verba que vinha, tipo, no governo PT, na real, teve os seus defeitos, mas a gente tinha 277, a gente tinha outros eventos que aconteciam, o pessoal do hip hop, do reggae, das danças, o pessoal era contemplado. A gente podia entrar na Secretaria de Cultura, os segmentos culturais eram chamados, a gente sentava lá, discutia, tinha fóruns, tinha seminários, a gente sentava, discutia o que a gente queria para a cultura. E hoje não tem isso. Hoje não tem, eu não vi um seminário de cultura esse ano que chamasse os movimentos culturais da cidade para discutir essa questão de onde vai estar sendo colocado o recurso público na cultura. Este foi o programa Nossa Luta, de responsabilidade dos Sindicatos dos Trabalhadores de Alimentação. Se você quiser obter este programa e os que já foram feitos pela nossa produção, acesse no YouTube nossaluta1.tv. Nós voltamos na semana que vem. Um abraço a todos.